eu faço a minha parte, é o departamento Lídia, que é aqui no centro. A Cristina faz parte do departamento Esperança, né, Cristina? Então, esse mês, a gente, como é o mês do lar, então a gente reuniu e vamos fazer essa reunião departamental juntos para agradecer os lares desse mês. Então, agradeço todas as sócias que são presentes aqui. Nós vamos passar então por um período de louvor. Vamos aproveitar então esse programa da Semana do Lar. Na primeira página. Vamos cantar esse segundo corinho. Com Cristo na família e feliz é o lar. Com Cristo na família, que feliz é o lar, que feliz é o lar, que feliz é o lar. Com Cristo na família, que feliz é o lar, que feliz é o lar, que feliz é o lar. O lar que tem Cristo, com Cristo na família, que feliz é o lar. Somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. E virando agora nos hinos, vamos cantar esse número 5, Aspiração. Quero andar com Jesus, o meu mestre. Sua voz quero ouvir em meu lar. Seus ensinos guardar em minha alma e com ele a família guiar. É bendito o lar em que vive Jesus, e no mundo expande sua luz. Que tu vejas, Senhor, nesta aspiração, o desejo de meu lar cristão. Quero ouvi-lo falar bem cedinho, e à tardinha eu quero escutar. Quando a noite chegar de mansinho, junto a ele eu me quero encontrar. É bendito o lar em que vive Jesus, e no mundo expande sua luz. Que tu vejas, Senhor, nessa aspiração, o desejo de meu lar cristão. Fim do dia contar suas bênçãos, seu amor, sua paz, seu perdão. Reunido em culto à família, render graças e adoração. É bendito o lar em que vive Jesus, e no mundo expande sua luz. Que tu vejas, Senhor, nessa aspiração, o desejo de meu lar cristão. Agora eu vou falar uma mensagem. Eu gostaria que a Clésia algumas palavras. Palavras? Mensagem. Algumas palavras. Qualquer coisa acerca da palavra de Deus também, só abrindo a Bíblia e falando. Mas como o moço não veio,
E sem nos alimentar espiritualmente, ninguém vai sair daqui, né? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 11. E vamos fazer a leitura alternada do verso 8 até o verso 25. Deuteronômio capítulo 11, do verso 18, do verso 8 até o 25. Eu lerei o versículo e os irmãos lerão o seguinte. Nós vamos falar então aqui hoje sobre os benefícios da obediência. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Para que prolongueis os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso grão, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis os dareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, que sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. O Senhor lhes alcançará todas essas nações, e possuirem nações maiores e mais poderosas do que nós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que fizerdes o vosso temor e o vosso temor, como já vos tenho dito. Bonito esse texto, não? Então, hoje nós vamos falar alguma coisa aqui acerca dos benefícios da obediência. Você não acha que não, né? Os benefícios da obediência. Eu sempre digo lá em casa, né, eu falo muito para os meninos, que todo sucesso nosso está ligado à obediência. Um homem, se quiser ser bem-sucedido, uma mulher que quiser ser bem-sucedida, ela tem que ter como uma diretriz da sua vida a obediência.
Ninguém aqui, eu sei que mãe nenhuma aqui gosta de filhos obedientes. Gosta de falar e o filho não ouvir. Vocês já pararam para imaginar? Como Deus fica triste quando a gente faz coisas que não é do agrado dele e nem muitas vezes nos penitenciamos por aquilo que fazemos. E a palavra de Deus nesta noite, ela vem falar dos benefícios. Nós lemos aqui que uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, esse homem aqui, que o Deuteronômio de Moisés escreveu aqui, é um homem feliz se fizer tudo isso que Deus mandou. Mas o que eu achei mais interessante nessa leitura foi que depois dele falar tudo que ele haveria de fazer acerca de retribuir ao homem por a obediência que o homem ia dar a ele, ele deixou também alguma coisa para os lares. E nós estamos nessa semana aqui, nesse dia 30 de maio, estamos encerrando a Semana do Lar, é o mês do lar. E será que nós tivemos assim bastante bênção, sucesso durante esse mês do lar? Quantas aqui gostariam de levantar a mão e dizer para mim que eu fui bem sucedido durante esse mês do lar? Eu recebi de Deus as bênçãos desta Semana do Lar. Porque olha, é muito importante, minhas irmãs, a gente não pode passar pela vida sem deixar assim o nosso perfume. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Onde quer que a gente vá, a gente tem que largar ali um aroma suave onde a gente vai. E nós olhando aqui para as Sagradas Escrituras, Deus fala assim, ó, se você guardar esses meus mandamentos, se inclinar o seu ouvido, eu estarei pronto a abençoar a sua terra. É tanto que ele falou que se diligentes nós obedecermos ao Senhor, diligentemente, ele haveria de mudar totalmente até as estações do ano. Deus haveria de fazer chover. Se a pessoa não se inclinasse para outro Deus, não ficasse ajoelhando diante de outro Deus, Deus haveria de estar derramando bênção sem conta através da chuva. Nós vemos aí lá para o Ceará fora, onde o povo fica lá pegado lá com o santo homem que morreu há tantos anos, que o coitado está aguardando a ressurreição e o povo pedindo para ele assim mesmo, para mandar chuva. Ao invés de pedir para o próprio Deus mandar, fica invocando outros deuses. Então isso desagrada a Deus. Foi uma série de recomendações que o Senhor Deus fez aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. E por último ele fala assim, ó, ponde, pois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Como é que eu vou colocar a palavra de Deus no meu coração e na minha alma? É só através da leitura, através da oração. Se eu nunca pego a Bíblia para ler, nunca oro a Deus pedindo, Senhor, abre minha mente, abre meu coração para que eu possa compreender. Eu estou aqui hoje com uma amiga minha, Darcy. A Darcy mora lá, minha vizinha lá no Marajoara, né? E eu tenho visto que ela tem se alegrado tanto na classe de catecúmenos. Ela vem todo domingo e ela está falando, olha, dona Clésia, eu aprendi na Bíblia que a gente vai haver ressurreição tanto de justo como de injusto. Olha que coisa importante que ela aprendeu. E ela está preocupada com isso, porque de procurar o texto e mostrar para ela onde está. E a gente fica feliz de saber que a pessoa está descobrindo uma doutrina tão importante quanto essa da ressurreição de justos e de injustos. Então a gente fica olhando como é importante a gente ler a Bíblia. Agora, é importante a gente ler a Bíblia não só nós, separadamente, mas com a nossa família. Eu estou vendo ali o cartaz, né? Que está falando sobre o culto doméstico, número 5. 100 pontos. Quem faz o culto doméstico vai ganhar 100 pontos. Vocês viram que importante é isso? O que é um culto doméstico? É a gente reunir ali a família e estar falando das coisas de Deus, das maravilhas de Deus. Reunidos em família. Nunca o homem sozinho e a mulher sozinha. Mas conclamando ali a família toda, os filhos, para que possam estar examinando as verdades da Bíblia. Porque isso é importante, é isso que faz crentes fortes e igreja sadia. Porque enquanto os crentes estiverem doentes, a igreja vai ser fraca. A igreja não vai ter força moral e nem espiritual. Mas quando os lares se unirem num só pensamento, aí sim a igreja vai ser diferente. Eu louvo a Deus por essa parcela de bênçãos que eu tenho recebido da parte de Deus, porque realmente eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, que Deus determina. E isso é muito importante.
A gente não pode de maneira nenhuma abandonar esta área de estarmos todos reunidos, que seja na hora do almoço, que seja na hora do jantar, mas que estejam ali, todos reunidos com reverência diante do altar de Deus, sabendo que tudo que nós temos e possuímos, tudo que nós somos, vem de Deus. Então Deus fala aqui, ó. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Então o desejo do coração de Deus é que a gente tivesse com marcas mesmo. Escrevendo, e é tão triste hoje quando a gente entra nas casas e vê, ao invés de ver um versículo bonito, a gente pode ver lá um retrato de artista de rock, aquela coisa arada, coisa que não edifica. Ao passo que deveria ter ali um bonito quadro ilustrando um versículo da Bíblia, onde chamaria a atenção de todos, né? Onde todos ficariam felizes por estar ali contribuindo para o crescimento da família. Então vamos estar vigiando essa área dos nossos filhos, que tem filho aqui, adolescente, né? Crianças que estão crescendo, é um perigo tão grande isso. Ficar cultivando esse negócio, ficar aquele pôster enorme na parede. Olha o que Deus fala aqui, ó. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho e deitando e levantando. Quer dizer que Deus quer que falemos aos nossos filhos todos os dias, em todo momento. Será que é só no domingo que Deus quer que a gente ponha a Bíblia aqui debaixo do braço e vá para a igreja? Não é. Deus, o desejo do coração de Deus é que, mesmo que você não possa ir lá na igreja, você esteja fazendo a sua casa um templo, uma igreja, esteja reunido ali, buscando sabedoria do céu. Porque é isso que vai fazer com que futuramente nós tenhamos uns lares fortes, igrejas fortes. Todo mundo pode olhar e falar, aquela família ali é uma família de Deus. Olha que coisa bonita, né? A pessoa poder ser olhada e diferenciada, para aquela pessoa ali teme a Deus. Ela não é qualquer uma, não. Ela teme a Deus. Por quê? Porque ela guarda os preceitos de Deus do seu coração e por eles ela procura viver. E é isso que é importante. E nós vemos aqui que Deus faz outra, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multiplique. Tem uma finalidade isso. Para que fim Deus deu seus mandamentos? Todas essas recomendações da Escritura. Ele fala aqui no verso 21, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Isso aqui, gente, é uma promessa gloriosa da parte de Deus. E só vai alcançar esta promessa aquele que verdadeiramente temer a Deus, que andar nos seus caminhos. Nós vemos hoje rapazes novos aí, sendo mortos aí em contrabando, sendo tirada da sua vida assim, ó, sem mais nem menos. Você olha na cara da pessoa, aquela pessoa bonita, jovem, daí a pouco, onde se encontra esse jovem? Debaixo da terra. Por quê? Porque ele não teve um lar, não teve uma mãe que ficou ali 24 horas por dia, instruindo, ensinando. Então, o sucesso nosso está ligado à obediência. Inclinai os vossos ouvidos e dê ouvido ao que a palavra de Deus diz. Se a gente quiser ser feliz, teremos que olhar para a palavra de Deus, o que ela recomenda. Porque senão a nossa felicidade é muito passageira. Nós podemos tê-la hoje e amanhã não. Que Deus possa estar abençoando ricamente essa reunião aqui hoje. Eu sei que vocês ainda vão ser muito gratificados com a palavra do nosso irmão aqui, né? Deus possa estar abençoando grandemente todos os lares aqui representados. E estaremos também invocando a presença de Deus, pedindo a Deus que guarde os lares como devem estar. Porque, olha, é muito triste. Se nós, os evangélicos, não zelarmos pelos nossos lares, daqui a pouco o mundo não terá mais lar, viu? Porque eu creio firmemente que se o mundo ainda está desse jeito, é porque existem pessoas fiéis. Porque no dia que não houver mais, aí a bagunça estará mesmo perpetuada aqui. Então nós é que temos assim o dever, a obrigação de resplandecer como luzeiros no mundo. Que Deus possa estar nos abençoando e nos encorajando, porque é difícil. Não é fácil a gente conseguir um lar cristão, não.
mas com a ajuda de Deus tudo é possível. Um lar cristão é possível quando o chefe do lar, a mãe do lar, quer levar a sério a vida cristã. É possível. Que Deus esteja abençoando a todos. Todas nós. Então eu vou passar a palavra para o Joãozinho, tá? Ele está vendo. É uma satisfação muito grande estar com vocês novamente e podermos juntos compartilharmos as bênçãos do Senhor. Eu fui informado de que a reunião seria às 20 horas e esse é o motivo de estarmos agora aqui, né? Mas eu me sinto feliz de estar já em uma reunião bem andada. Que gostoso! O Senhor, Ele está sempre no meio do seu povo, pronto a nos abençoar. E como é gostoso podermos ser edificados várias vezes, ouvimos várias palavras. Isso é muito bom. Eu fui edificado um pouquinho ainda pela palavra final da nossa irmã. Isso é muito gostoso. Meus irmãos, ela estava mencionando algo muito importante. Eu sou pastor de uma igreja em Bauru, né? Da igreja Betel, evangelista. E uma das coisas que eu digo sempre para a minha igreja é que a coisa mais problemática da igreja hoje, o maior problema da igreja, se constitui em pessoas que não levam Deus a sério. E não levar Deus a sério é o maior problema da igreja hoje. Não é falta de finanças, não é falta de conhecimento, não é falta de quase que nada. É falta de pessoas que amem de fato ao Senhor. E igrejas fortes é formada por quê? Lares fortes. Cada lar é uma pequena igreja. A tua casa é uma pequena igreja. A tua casa deve ser assim. E o lar é um lugar onde nós não conseguimos enganarmos uns aos outros. Aí fora, sim, na igreja, nós conseguimos viver uma vida diferentezinha daquilo que vivemos no lar. Mas no lar, todos nos conhecem a íntimo. Eu gostaria de falar nessa noite, ou melhor, compartilhar alguma coisa sobre vivendo sem máscara. É final, é o último culto do mês do lar, e nós vamos comentar algo sobre isso. O lar deve ser um local onde o cristianismo deve ser algo autenticado na minha vida 24 horas ao dia e 30 dias ao mês. Eu devo estar com a minha vida voltada para Cristo, para que a minha casa, seja uma igreja. Os meus filhos sejam não apenas meus filhos, mas discípulos de Cristo. Os meus vizinhos sejam contagiados pelo meu lar, que é um ponto de referência da ação de Deus no planeta Terra. Que os nossos lares sejam ponto de referência, um marco da ação, da manifestação do poder de Deus, do amor de Deus, que o mundo carece tanto, que o mundo necessita tanto. Hoje nós olhamos para as manchetes, para os jornais, televisão, coisas assim, e o que nós encontramos é tragédias. São os absurdos, a violência. Vamos até ter agora, esses dias, um Globo Repórter sobre a violência. Exatamente por quê? Por falta de lares que tenham a pessoa de Cristo como Senhor. E nós temos esse privilégio. Você é uma pessoa muito privilegiada, eu sou, nós o somos. Que coisa gostosa saber que nós podemos e gozamos de algo que as pessoas aí fora não estão gozando, de uma harmonia, de algo muito gostoso que se encontra no lar cristão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. E novamente repetindo, vamos falar alguma coisa sobre vivendo sem máscara. Esta é uma oração paulina. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Podemos fazer a leitura alternada. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória,
em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Vamos ler todos juntos o versículo 10, novamente? A fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esta oração paulina é uma oração por uma igreja que Paulo pouco conhecia. Os seus discípulos é quem haviam formado uma igreja ali. Começou essa reunião, é bom lembrarmos que começou a reunião em um lar, nasceu uma igreja ali em Colossos, em uma casa, e surgiu então em um lar uma igreja, a igreja de Colossenses. E Paulo, por sua vez, escreve uma carta pastoral a esta igreja, admoestando, exortando, enfim, trabalhando com aquela igreja de forma pastoral. E Paulo escreve e depois ele diz: olha, desde o dia em que eu ouvi falar de vocês, que nós aqui ouvimos, eu tenho me colocado de joelho e orado, para que vocês possam deleitar no Senhor, crescer no conhecimento desse Deus e conhecê-lo cada vez mais, a ponto de transbordar. Ou poderíamos usar uma expressão assim: ter tanto de Deus nas suas vidas, ao ponto de vocês começarem a sentir Deus saindo pelos seus poros e coisas nesse sentido. Essa é a oração de Paulo, mas ela tem um sentido muito mais profundo, ela tem um sentido muito mais maior, uma conotação maior do que trazer algum bem apenas para aquela igreja, alguma bênção. Mas Paulo traz uma exortação nessa oração. O versículo 10. A primeira coisa que Paulo mostra é que a igreja de Colossenses, a sua oração, é que ela vivesse de modo digno do Senhor. Ao viver de modo digno diante do Senhor. No lar, meus irmãos, trazendo para nós hoje, o lar é um local onde nós devemos estar sempre voltados ao Senhor nosso Deus, procurando cada vez mais vivemos lá, onde nós não conseguimos viver com máscara, mas sem máscara. As pessoas nos conhecem como somos a íntimo, né? Não há como fingir. Nós devemos lá vivermos de modo digno do Senhor. Conta-se uma história que um determinado senhor, ele foi até uma lanchonete nos Estados Unidos, dessas estilo McDonald's, coisas assim, e ele entrou com um carro e a garçonete veio atender e ele fez o seu pedido. E como aquela lanchonete, todas elas estavam sofrendo grandes assaltos, era uma onda de violência, o dono, ele havia criado um sistemazinho com o seu dinheiro. Todo o dinheiro que entrava ele botava dentro de um saco de lanche, que era saco grande, e colocava debaixo do balcão. O ladrão chegasse ali, ele não queria levar lanche, era dinheiro, então ia na caixa registradora e coisa assim. E esse rapaz, esse senhor, ele pediu lanches, queriam vários lanches, e ele ia levar consigo, então viria um pacote. E na hora de embalar lá os pacotes, ele levou um pacote grande e saiu para comer no campo, né? Saiu, foi até o campo, no bosque, costume americano, vamos comer em um local retirado no bosque, comer o lanche. E quando ele abre o pacotinho de lanche, para sua surpresa, estava ali muitos dólares. E era um pacote enorme. Dinheiro, faturamento praticamente da semana daquele comerciante. E ele ficou abismado e disse: meu Deus! Ele engatou no carro, voltou até aquela lanchonete, chamou o dono e disse: meu senhor, o senhor cometeu um tremendo engano. Ele falou: mas como? O senhor não foi bem atendido? O nosso lanche é o melhor aqui da região, o que está acontecendo? Ele disse: nada disso. Está aqui um pacote contendo muitos dólares aqui, eu não me atrevi a contar, estou lhe devolvendo. O dono ficou tão comovido que passou a mão no telefone e disse: vou chamar a imprensa, a televisão, quero chamar todo mundo, rádio, isso tem que ser notícia. Você é a pessoa mais honesta do planeta Terra. Aquele homem disse assim: pelo amor de Deus, não faça isso. Por que não? Não precisa ter conhecimento isso. Todo mundo deve saber que ainda existem pessoas boas na Terra. Ele disse: não faça, porque eu vou acabar em maus lençóis. Mas como? O senhor fez a coisa mais bonita. Porque a pessoa que está comigo aí, essa senhora, não é a minha esposa. Então não chama a imprensa não, pelo amor de Deus.
pega o dinheiro aí, pode ficar contigo e não chama ninguém. Meus irmãos, essa história nos ensina algo sobre integridade. Quantas vezes nós temos esta deficiência como cristãos, como servos do Senhor? Nós agimos de maneira muito fiel, muito expressiva em alguma área, digamos, ligada à igreja, alguma coisa nesse sentido, e outras áreas tão importantes como outras, nós botamos uma mascarazinha e vivemos sem integridade perante o Senhor. Muitos lares hoje sofrem, muitos pais e mães lastimam, choram por filhos que estão fora da igreja por causa de uma dessas áreas, falta de integridade, uma deficiência. Finalizando esse mês tão abençoado do mês do lar, que possamos dar uma conotação maior em vivermos de modo digno diante do Senhor. Que o teu lar não seja apenas uma casa onde as pessoas sintam-se bem, mas que seja um ponto de referência, eu volto a repetir, da ação de Deus, do amor de Deus. Que as pessoas sintam-se acolhidas, sintam-se queridas, amadas, porque Deus faz assim conosco. E que a sua vida seja uma vida de integridade ao Senhor. E não em apenas uma área você é uma pessoa louvável, mas em todas as áreas, se possível. Não estou querendo dizer que vamos sair daqui perfeccionistas, não é nada disso. E se houver alguém aqui que se diz ser perfeito, levante a mão que nós vamos canonizar agora. É o primeiro santo evangélico. Né? Nós canonizamos já. Não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre uma vida digna diante do Senhor. Uma vida em que o Senhor sinta prazer. Uma vida em que Deus possa olhar para mim, para ti, como olhou para Jó um dia e disse: diabo, olha lá o meu servo Jó, como é fiel a mim. Coisa gostosa, meus irmãos. Podemos ouvir isso ou sentirmos que somos assim. Isso é maravilhoso. Mas Paulo não para por aí. Ele começa a dizer alguma coisa ainda maior. Agradando ao Senhor inteiramente. Agradando o Senhor em tudo, inteiramente agradando ao Senhor. A oração no versículo 10 é: a fim de viver de modo digno diante do Senhor, para o seu inteiro agrado. Agradar completamente a Deus deve ser o meu objetivo. Um livrinho que eu acho que muitos de vocês devem ter lido, e se não leram, eu recomendo, Em Meus Passos, o que Faria Jesus. Esse livro mudou muito a minha vida quando eu li há muitos anos atrás, e que bênção que é aquele livro. Antes das pessoas fazerem qualquer coisa, eles fizeram um compromisso de perguntar: será que Jesus faria isso? Será que Jesus teria esta atitude? Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Será que é certo isso? E pessoas foram transformadas porque tiveram a atitude de perguntar antes: será que é esta a vontade de Deus? Será que isto é certo que eu estou fazendo? É correto isto? Sabe, Jesus sempre era aquele que estava à frente. E essas pessoas procuravam agradar a Deus em tudo. Agradar ao Senhor da melhor forma possível. E agradar ao Senhor não é dar uma oferta maior para a igreja, porque está em fase de construção. Agradar ao Senhor é vivermos uma vida voltada para o Senhor. É aquilo que eu disse no início: levarmos Deus a sério, amarmos ao Senhor. Salomão, um grande sábio, dizia o seguinte: o princípio de toda sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. O princípio de toda sabedoria está em voltar-se para o Senhor, levá-lo a sério, amá-lo. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, que você aí, minhas irmãs, né? Vocês ao saírem daqui, que vocês possam estar meditando sobre isso. Qual é a máscara que eu tenho usado em alguma dessas áreas? No meu lar, que tipo de máscara eu tenho colocado? Eu tenho um filhinho, Azaf, de 4 anos, e quando chega essa época carnavalesca aí, né? Ele já fica doente por causa de uma máscara. Eu quero botar uma máscara do fulano, quero botar uma máscara do ciclano. E viver inteiramente para agradar ao Senhor, quer dizer em ser natural, ser aquilo que você é, aquilo que você, sem querer botar uma mascarazinha, imitar a mulher X, vou imitar a fulano de tal. É muito bom que você imite pessoas que amem de fato ao Senhor. Paulo dizia isso: sede meus imitadores.
Mas a coisa mais importante é você ser aquilo que você é, ser você mesmo, ter autenticidade e agradar ao Senhor naquilo que você é. Isso é maravilhoso. Isso é que traz prazer para o coração de Deus. E quando nós somos assim, a igreja é que ganha com isso. A minha casa é que ganha com isso. Porque nós nos tornamos pessoas fortes. E um dos pontos da oração de Paulo, no último versículo, é para que aquela igreja se tornasse uma igreja idônea, amadurecida. Isso é maravilhoso. Pessoas maduras, capazes e capacitadas. E Paulo para por aí? Não. Ele diz para que vocês também frutifiquem em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo orou por uma igreja, por um lar onde estava começando aquela igreja, onde iniciou-se uma igreja, nasceu uma igreja. Ele não teve nenhum trabalho ali, mas os seus discípulos a quem tiveram, filhos a quem ele gerou uma igreja em um lar, e aquele lar se tornou uma igreja muito forte. Paulo orou por uma igreja sem máscara. Paulo orou para uma igreja que deveria frutificar, porque Deus é glorificado em que deis muito fruto, diz o Evangelho lá em João, né? Então, Paulo orou para que aquela igreja frutificasse, transbordasse, crescesse e não engordasse. João Carlos Ortiz diz que a maioria das igrejas não cresce, engorda, né? Elas ganham números de membros a mais, mas elas não crescem. As pessoas continuam naquele mesmo nível, continuam naquele mesmo esqueminha de religiosidade, sem uma vida inteiramente voltada para Deus. Isso não é crescer, é engordar. E Paulo orou para que aquela igreja crescesse no conhecimento de Deus. Esta deve ser a nossa oração, para podermos crescer mais no conhecimento de Deus e vivermos uma vida sem máscara. Por que viver sem máscara? Porque o lar é impossível se colocar uma máscara. No lar é praticamente impossível você colocar uma máscara lá, querer ser o que você não é. Todo mundo sabe que você está sendo falso. E o combate maior de Jesus no Evangelho foi contra a hipocrisia. Como Jesus combateu isso? Como Jesus exaltou aquelas pessoas hipócritas, sabe, os chamando de sepulcros caiados, bonito por fora, mas nada por dentro, coisas nesse sentido. Viver sem máscara é agradar ao Senhor. Viver sem máscara é estar dentro desta oração paulina, é agradar a Deus em tudo, é frutificar, é crescer no conhecimento de Deus, é ter uma vida de integridade, uma vida voltada para Deus. Você quer ganhar os teus filhos para Jesus? Seja uma pessoa natural e íntegra diante do Senhor. Estava ouvindo uma mensagem há pouco tempo atrás do reverendo Antônio Elias. E o reverendo Antônio Elias disse que um pastor, seu amigo, lá em Belo Horizonte, estava havendo um congresso, e não me recordo o nome desse pastor, amigo do reverendo Antônio Elias, e os dois ficaram no mesmo quarto, eram preletores de um acampamento, e esse pastor chegou para Antônio Elias e disse assim: pastor, você é pastor tanto quanto eu, e nós temos um ministério muito forte, eu sei disso, vamos fazer um pacto? E o Antônio Elias olhou para ele e disse assim: pacto? Essa palavra é muito pesada para mim. Eu acho que eu não tenho condição de fazer pacto com ninguém. Mas a gente pode assumir um compromisso. Vamos ver o que é. É o seguinte: enquanto eu for vivo, eu quero orar pelos teus filhos. E enquanto você for vivo, você vai se comprometer comigo em orar pelos meus filhos. Para que Deus abençoe a minha casa, os meus filhos. Enfim, você vai orar pelos meus filhos e eu vou orar pelos teus enquanto eu viver. Tudo bem, esse é um pacto então, não é um compromisso não. Eu quero pactuar contigo desta visão. E os dois ali se ajoelharam e um orou pelo outro. O Antônio Elias diz que fez uma oração, foi o primeiro a orar. E o seguinte, o pastor a orar, ele disse assim: Senhor, nós não criamos filhos para o inferno, nós não geramos filho para o diabo, os nossos filhos são herança do Senhor, e o Senhor, através das nossas vidas, do nosso testemunho, do nosso exemplo, os conduzirá até os teus pés, eu tenho certeza, porque os nossos filhos são
filhos que o Senhor nos concedeu e por consequência são teus filhos. O Antônio Elias disse que nunca esqueceu esta oração. E ele teve uma filhinha que a partir de um tempo foi para a faculdade, formou-se e saiu da igreja. E o Antônio Elias não esquecia dessa oração. Sempre quando ele mencionava sobre Jesus para a menina, ela caçoava, saía de perto e ela fumava, bebia e ele chorava porque na sua casa ninguém fumava, ninguém bebia e aquilo era dolorido para ele. Mas ele não se esqueceu da sua oração lá naquele dia, da oração do seu amigo e continuou. Um belo dia, a moça foi para a igreja, se entregou ao Senhor e hoje é uma líder dentro da sua igreja. É tremendo isso. Deus tem os seus planos. Tenha em mente que o meu lar deve ser um ponto de referência da ação de Deus. A partir do momento que eu estiver voltado para esse Senhor, Deus tão maravilhoso. Vamos curvar as nossas cabeças e termos um momento de reflexão e uma oração, e um momento de oração silenciosa também. Logo após eu farei uma oração. Deus em poder e amor, em justiça. Tu que conheces todas as coisas, conheces as nossas deficiências, sabes das nossas fragilidades. Tu nos formaste do pó da terra, Senhor, e nada somos, mas Tu nos amaste e nos amas da maneira como nos formaste. Senhor, que nesta noite muitas vidas aqui, as minhas irmãs, os meus irmãos, possam ganhar consciência e sair daqui com uma vida voltada ainda mais para Ti, vivendo inteiramente para o Teu agrado, vivendo inteiramente para Ti, Senhor. Que os seus lares seja uma igreja, não apenas uma casa, mas uma igreja, um ponto de referência da ação do Senhor, do Deus Salvador. Senhor, se há pessoas que têm sofrido com o afastamento de filhos do Teu Evangelho, que Tu possas, através de orações e através do Teu Espírito Santo, neste momento, resgatá-los, guiá-los novamente à verdade. Paizinho, nós nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida sem máscara. Que possamos ser sinceros a Ti. Que possamos, finalizando esse mês do ar, que foram momentos agradabilíssimos na Tua presença, momentos muito gostosos, onde aprendemos muito uns com os outros, com a convivência do lar, um dia aqui, outro dia lá. Isso foi maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar-nos, para que juntos e juntas as minhas irmãs cresçam ainda mais em Ti. E que os nossos lares seja, Senhor, um local de manifestação do Teu amor, de expressão do Senhor. E que nós possamos lembrarmos sempre que o Senhor nos chamaste para sermos sinceros, vivemos uma vida sem máscara. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero expressar aqui a minha gratidão pelo privilégio que vocês me concederam de estar aqui e de participarmos de outros 2 cultos como este. Para mim foi um grande privilégio poder conhecer algumas e rever outras a quem conhecemos em Bauru. Nós já estávamos com saudades intensificadas, né? Era momentos assim, nós estávamos contando os dias para virmos aqui. E no nosso relógio era 20 horas o nosso culto. Mas Deus tinha um plano. A Clésia trouxe uma palavra gostosa, né? Eu peguei o final e foi tão gostoso. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, enriquecendo-os ainda mais. E que possamos sair daqui, não como aquela pessoa que devolveu o pacote de dinheiro, mas tinha uma grande deficiência na sua vida. Você possa ser uma vida que agrade ao Senhor nos mínimos detalhes. Que Deus os abençoe. Eu também de costume, né? Sabe, sempre dá uma lembrança para quem fez a mensagem no dia. Então hoje eu dou uma mensagem traduzida por ele, pela Cresce. Então eu faço para você mesmo. Então agora a gente vai passar para uma parte da revelação dos lares, né? Cada uma orou durante esse mês por um lar, né? Então a gente vai revelar, a gente pode abraçar quem estiver aqui, quem tiver algumas já passaram para a gente, né? Não vão poder estar. Então eu vou começar dizendo que o lar que eu estive orando foi o da Cristina Casalati, né? Ela não está aqui. Tá? Então, Bom, eu peguei 2 lares, né? Para orar.
E uma, infelizmente, não está aqui, a dona Benedita, a vizinha da Nascida, né? É. E a outra, a dona Ela. Por isso, Ai, minha amiga. Deus abençoe cada vez mais teu lar, tá? O meu, vai dar pra fazer. eu sentiu chorou e sentiu. Eu peguei porque na semana do lar eu não estava presente, eu estava em Campinas. Então eu não tenho meu lar de oração. Bom, eu tirei o lar pro lar da dona Zilda, certo? Mas e a hora que todo mundo saiu da igreja, eu achei um outro papelzinho que era o lar da Mirtes. Eu falei, acho que não vira. Então eu orei, né? Nesse sentido, no lar da senhora e da Mirtes. Primeiro da dona Zilda. O meu lar que eu orei durante esse mês foi a dona Sebastiana, mas a dona Sebastiana não está presente por causa do seu Benedito que não está bem, né? Então eu tenho a impressão que houve alguma confusão e a Ibelice, como sempre, toda atrapalhada, quando deixou cair o papel dela, né? Então, ela hoje falou para mim e o Maurício ajuda. Elza, por favor, ela foi viajar, então eu lá que estive olhando ela mesmo. Tenho certeza que foi ela que perdeu, porque quando nós fizemos o papel para entregar, né, da casinha para cada sócio, a Paula falou, tia, não é melhor pintar a casinha? Eu falei, pinta uma para ver como fica. Então ela pintou a única e caiu justo para Ibelice. A Ibelice perdeu lá na igreja, esse achou. Mas ela Eu tenho o privilégio de ser pintada, realmente, preciso de oração. Então, eu estive orando esse mês para a Dona Conceição. Ela é uma pessoa muito especial para mim, né? Um abraço, Dona Conceição. O seu nome, graças a Deus. Recebi muita graça. Que bom. E só um minutinho, é que a Marta viajou e ela deixou para mim revelar o lar que ela orou durante o mês. É o lar da Evelise, ela não está presente porque está viajando. E também ela orou para mais um lar. É o lar que eu coloquei a Suzete ali da BMR. Ela orou por esses dois lares, eu convidei a Suzete não veio. Então ela orou por esses dois lares, né? O lar da Suzete, a mulher do pastor Claudinei, e pelo lar da Evelise. Bom, para quem eu orei foi para Maria Antônia, né? Ela está viajando aqui, né? Muita gente viajou pelo nascimento. O lar que eu orei foi pelo lar da Cléia. Você sabe que eu vi mesmo que você estava orando. Ai, sim, graças a Deus. Muito obrigada. Eu orei, no geral, para todos os lares, em especial pelos lares. E o lar que eu estive assim, orando incessantemente foi da Dona Luísa. Estive orando mesmo, verdadeiramente, pedindo a Deus a orientação do céu. Então, mas é nesse sentido que eu estou orando, né? Para dar força para as famílias que vão assim. O lar que eu orei foi pelo lar da esposa. Pois é, o meu lar também não está aqui, né? Tenho dois lares que eu orei o mês inteiro. Tem o lar da Sula, da Marta. Não está também. Pode abraçar, né? Você vem cá. Eu senti que você estava orando. Eu estive orando durante todo esse mês pelo lar da Miriam. Ela não está. A Miriam não. Para que ela tenha um neném lindo, bonito, está bem forte para o Senhor. Antes de tudo, eu queria
agradecer a todas as irmãs que estiveram orando pela minha cunhada, que acho que o segundo culto eu pedi que orasse por ela, que ela estava passando muito mal e estava desenganada. O Senhor operou um milagre, realmente ela foi abençoada e ela está passando bem fora de mim, já está na casa dela. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram orando por ela. E o lar que eu estive orando é pela minha amiga particular também, a Inês. Obrigada. Continua. Você é especial. Ficamos aonde? Bom, o lar que eu estive orando foi para uma pessoa assim que eu tenho muito carinho, um casal, aliás, que eu tenho assim, muito carinho. A Cristina e para o Gabriel. Agora já explicaram, né? Quem foi a Cristina Caspalado, por que essa vida é verdade. Falta a sua aqui, ó. A dona Sema já falou todo mundo? Flávia não pegou? Anabela? A minha foi a Lucimar. Bom, eu mesmo não sendo sócio da SAP, né? Eu preciso explicar, porque senão fica, né? Bom, eu estive orando por todos os lares, mas o lar que eu orei em especial, infelizmente a pessoa não está aqui presente, mas foi o lar da... Ai, Senhor, espera um pouco, gente. Da irmã da Inês, da Débora, da Débora. Então foi a Débora, tá? A Débora, ela esteve orando pelo lar da dona Ruth, viu? Ela passou para cá, para vocês saberem, né? Isso aí. Bom, a minha também não está presente, eu orei pelo lar da Nilza. Bom, a Nilza esteve orando pelo lar da dona Cida Sala. Você tinha que me abraçar outro. Obrigada. Muito bem, já foi, Clésia, Delta, foi? Dona Luísa, todo mundo já foi? Já, né? Então, eu queria pedir, nosso conselheiro, fazer uma oração. Desculpa, eu não perdi. Então, conselheiro da mocidade vai fazer uma oração. Uma oração pelos lares, né? Para Deus que está no céu. Pai, nós te louvamos a Deus nesta hora, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder agradecê-lo, de poder chegar diante do Senhor e reconhecer que não somos nada, e tê-lo como nosso Deus, tê-lo como alguém que nos ampara sempre e que nos sustenta. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, as necessidades dos nossos lares, a dificuldade que é muitas vezes, com a turbulência do mundo, ó Deus, levarmos um cristianismo autêntico para dentro de casa. O Senhor conhece, ó Deus, o problema dos filhos que, se deparando com o mundo, muitas vezes se desviam. O Senhor conhece, ó Deus, o problema dos maridos que, através do trabalho, muitas vezes chegam conturbados em casa. O Senhor conhece, ó Deus, o problema das esposas que, com a correria do lar, também se cansam. Ó Deus, o Senhor sabe de todas as nossas dificuldades, o Senhor sabe que somos humanos, pois foi o Senhor quem nos fez. E nós rogamos, Pai, que o Senhor nos sustente, pois queremos ser assim pessoas realmente íntegras diante do Senhor. Queremos, ó Deus, poder estar testemunhando a cada instante, mas muitas vezes isso é difícil, ó Deus. As dificuldades são muitas, nós rogamos a Tua misericórdia sobre as nossas casas. Sustenta-nos, ó Deus, para que a nossa igreja possa ser formada por células fortes, realmente lares que possam estar dando assim, o alicerce necessário para uma igreja grande, uma igreja firme. Nós confiamos, ó Deus, no Teu Espírito Santo e sabemos que Ele tem atuado sempre. Permita, ó Deus, que possamos estar permitindo a ação do Espírito em nossas vidas individualmente. Nós agradecemos por tudo no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Amém. Um teste, né? Um teste. É um teste. Então todos estão recebendo um papel aí e vão responder para a gente esse teste aí. Então, Ana Cris.
O primeiro item é a família todos crentes. Vocês escrevem sim ou não. Se for sim, é 100 pontos, né? Quem tem o maior número de pontos. Aqui está marcado. A Clésia, 630 pontos. Não podia ser outra. 50 anos de casado, só ainda 500 pontos. Você virou Só dos anos de casado, tem 500. Está conferindo. A dona Conceição, 570. E a Loide, 520. Então, agora minha irmã me entrega um de 880 aqui, eu tô. Tá certo aí? Não é multiplicado por 100? Não, multiplicado por 100. Não, entendendo certinho. Não sei, não sei. Tô aqui na logradinha, ó. Então, o prêmio quem vai receber é a Clésia, que tem os 630 pontos. Quanto deu o seu, então, Dael? Dael deu 880, mas ela errou na sua. Não foi eu. Fui eu que sabia. Será que eu sou mais? Tem que ter prêmio. 50 anos de casado, 500 pontos. Aí por aí vai. Já deu largado. 50 pontos. Você teve 630 pontos. Eu tiro mesmo. A Clésia, família todos crentes. Não, tem um aniversário na família, que é o Zé Luiz. Inclusive a Sábio esqueceu esse ano de dar um abraço no Zé Luiz. O Zé Luiz, ninguém da igreja lembrou de mas não lembrou. Só quando ele nasceu, minha mãe. Ele é parente, ele é suspeito, né? É porque foi no dia. Mas na hora que vocês iam estar no churrasco lá, todo mundo tinha lembrado. Ah, tinha, Agora, o item 3. Eu fui no domingo da frente, né, Glébia? Aquele eu não fui. Quantos anos de casado? O item 3, 25. Aí, ó, pronto. Vezes 10 dá 250, né? Filhos crentes, 3. Mundo doméstico, 100 pontos que ela faz com o doméstico. E toda a família lê a Bíblia, todos lê a Bíblia, então mais 100. Então a graças a Deus por isso. 630 pontos, viu? A recompensa. Vamos dar uma salva. Então todas façam isso no ano que vem, quem sabe, né, Cristina? Muito bem, agora a gente vai fazer uma homenagem para Sá, chama Bolo Cooperação. Então cada pessoa que eu chamar aqui, nós vamos pregar vamos pregar aqui como chama isso? Uma etiqueta, que seja? Um ameaço de etiqueta. Nós vamos tentar ficar mais ou menos meio oval do lado daquela mesa, certo? Aí depois a gente bate palma no final, pra gente não ficar nessa... Deu? Chama Bolo Cooperação. Os ingredientes que compõem esse bolo são elementos de grande valor nutritivo, não somente para o físico, mas também para o fortalecimento do nosso espírito. São eles: fé que tranquiliza, luz que inibria, perdão que santifica, consagração que vivifica, exemplo que contagia, docilidade que encanta, serenidade que tonifica, amor que redime, esperança que aguarda, tolerância que suporta, consagração que reanima, entusiasmo que inflama, meiguice que extasia, lealdade que conforta, honra que enobrece e verdade que purifica. Modo de fazer: tomam-se muitas conchas transbordantes de farinha e mistura-se a serenidade da Maria Antônia. A Maria Antônia não está presente, eu vou pôr lá, viu? A serenidade da Maria Antônia. Muitas medidas bem cheias de açúcar adicionadas à consagração da fé. Consagração da fé. Tem que ficar Vamos fazer bolo. Você também bolou, né? Eu quero bolo celestial, isso aí. Bom, uma pitadinha de sal misturada à cooperação da Dona Conceição. Cooperação. Essas filhas e vendo o casamento, fica feio esse bolo. Colocam-se medidas bem
Passe-se então na peneira, muitas vezes, evitando-se que passem alguns grãos de egoísmo ou orgulho, e só permaneça a massa pura, representada na pessoa simpática. E eu mesmo. Vai lá, simpatia. A mistura, coloca-se uma pitada de noz moscada, adicionada à amabilidade da mix. Eu? Puxa, foi bem estudado isso, viu? Pode ver todo quem que era quem, viu? Faça uma cova com a forma do infinito. Com a forma do infinito. E nela põe muitas rodelas de abacaxi misturadas com a meiguice da Lucimar. A Lucimar não está. Olha aqui na Flávia. Quem não veio? Batem-se os ovos bem batidos e mistura-se com a decisão da Anabela. Anabela? Passa a decisão dela. Pronto. Ela decidiu que ia ser assim e foi mesmo. Colocam-se gostosas passas de ameixas na pessoa modesta da Dona Ruth. Dona Ruth não está também, né? Adiciona-se 2 medidas de manteiga misturada com a cooperação da Fátima. A Fátima também não veio, que é a cunhada da Inês, velho. Ela falou pra mim que muitas gramas de saborosas passas de uva reunidas na perseverança da Dona Sebastiana. A Dona Sebastiana também não veio, gente. Perseverança. Juntam-se aos poucos muitas medidas de leite misturada com os esforços da Evelise. A Evelise também não veio. Esse bolo vai faltar ingrediente. Vai sair. Bate-se a mistura com o batedor no trabalho persistente da Dona Aparecida. Trabalho persistente. É mesmo, esse trabalho. Continua se batendo para crescer ainda mais com a colher de pau, na firmeza de ânimo da Elsa. Ó, firmeza de ânimo, vem cá. Caiu. O que é, velho? Está filmou bem aí. Para maior sabor, misturam-se algumas gotas de rara essência na pessoa querida da Madalena. Querida, eu também quero, hein? Isso foi ela que escolheu, viu? Não foi você, né? Depois eu vou pra lá, vou ajudar aqui. Coloca-se na forma agora da hospitalidade na pessoa da Dona Iracema. Hospitalidade. Essa é uma verdade. Verdadeira. Coloca aqui, meu filho, em destaque. Leva-se ao forno da fraternidade na pessoa fiel e veneranda da Dona Juju. A Dona Juju não está. Então, mais um dentro do bolo que não veio, né? Então, agora o recheio. Recheia-se com o sorriso da Bel. O recheio é melhor, O zelo da Janete. Deixei sem fermento. Vocês trocaram essa coisa. A consagração da Inês. Consagração da Inês.
Sueli. A fé da Sueli. Vai tudo no recheio. E recheio vai tamanho, vai formar um bolo, vou pesar. Quem vai cortar o assim que é o de nós, ó. Sacrifício da Aldete. A Aldete também não veio. Ficou de vir, né? Não veio. A devoção da Miriam. A Miriam também não veio. A nossa pastora hoje falhou. Já teve que viajar. O despreendimento da Cristina Cassalati. Cassalati também não veio. Não foi falta de avisar e telefonar, viu, gente? A tolerância da Dona Loide. Tolerante. Olha que coisa boa. É uma virtude, viu, dona? A amabilidade da Estela. A Estela também não veio, a mulher de Samuel. Ela esqueceu. E a sinceridade da Dona Idalina. A Dona Idalina também não veio. Assa-se durante muito tempo, até que dou, vigiado pelo zelo da Marta. A Marta também não está. Eu vou pôr aqui na Dona Iracema. Deixe paciência, Madalena. Deixe paciência. Amanhã é pra isso. Isso não fui eu que fiz, hein? E o entusiasmo da Cristina. Entusiasmo. Tira-se então da forma e coloca-se no prato delicado da Dona Flora. Dona Flora também não está. Dona Flora. A Dona Flora é o prato delicado. Cobre-se com merengue bem firme na docilidade da Dona Marinês. A Dona Marinês não veio, né? Dona Marinês Leite. Tem mais ingredientes lá. Eu quero ver como é que vai ficar. Pulveriza-se com coco ralado, misturada à liberalidade da Rosalina. Ai, eu sabia que eu ia Estava preocupada. Pode escrever, Para maior realce, enfeita-se com miríades de confeitos na pessoa da Nilza. A Nilza não está, o Maurício vai vir. Maurício vai ser representante. É, confeito, hein? Realmente ele está apresentando, pessoal. Coloca-se então na mesa da solidariedade na pessoa zelosa da Débora. A Débora também não veio. Vou colocar na Inês. Ela saber, né, Celeste? Vou ficar aqui. O bolo está pronto. Como as sócias que fizeram esse bolo são muito ágeis, ele já está pronto. Vocês ficam com esse bolo, vai ficar com esse, tá? O entusiasmo. Faz farinha com bolo. Sentimos-nos felizes em poder apresentar um bolo feito com elementos tão preciosos. Ai, muito obrigada. Então, para encerrar a nossa reunião, eu vou pedir então para o Jandir fazer uma oração para a gente encerrar essa parte, né? Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui neste lar, em torno da Tua Palavra, nos reunimos e na Tua presença, que o Senhor possa nos abençoar sempre, constantemente, que possamos aprendermos uns com a vida dos outros, com as virtudes que cada um tem, que possamos edificarmos ainda mais a Tua casa, porque nesses dias o Senhor tem edificado de forma muito especial. Ajuda-nos, ó Senhor, que como pessoas voltadas para Ti, temos lares voltados para o Senhor. Te louvamos por este momento tão importante de confraternização. Te agradecemos por este bolo humano e por este bolo que iremos agora saboreá-lo, Senhor. Abençoa, em nome de Jesus, este alimento. Amém. Nós te agradecemos em Teu nome. Amém. Agora sem tempo. Conflito!
vai. Como que é? Sou o soldadinho de Jesus? Sou o soldadinho de Jesus. Sou o soldadinho de Jesus. Abra a boquinha para cantar. Feche os olhinhos para orar. Sou o soldadinho de Jesus. E meu barco é pequeno. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Muito bem. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Pequeno e grande é o mar. Ela saiu com o Edson, acho. Ele é meu piloto. Boa noite. A dona Iracema estava na sua casa? Agora tá, então. Tá bom, é daí. Já. Agora, meu barco é pequeno. Agora. Pois é, a Daniela, ele quer bagunçar. Quer bagunçar, né? Vitor! Olha o gatinho, olha meu gatinho ali, ó. Vai ver, vai. Olha lá, ó. Olha a foto, olha a foto. A luz. Olha o olho dele, tá? Calvia. Vitor. A Selma falando com você. Oi, olha. Um ano. A luz. A luz. Eu fui convidei. Viva! Ah, mas eu deixei. Por aqui, Vitor. Olha o que esse moleque tem. Tudo bem? Faz assim, ó. Ó, lá, não, fala pro Jair. Tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Vitor? Tudo bem? Tudo bem? Fala assim, ó. Tudo bem? Tudo bem, Vitor? Vitor, tudo bem? Tudo bem aí, Ney? Schmidt, aí? Ok. No mês passado, né? Ô, Vitor! Eu já ponho no seu departamento, registrado. E essa primeira reunião depois já foi Schmidt, aí? Tudo bem aí? Oi, tudo bem, Olha lá, Marcela. Chama a Marcelinha lá. Vem cá, querida. Vem. Vem pra cá. Não, mexe. Vai, Schmidt. Ok? Tudo bem aí, ô filho? Ô, Vitor! Vai pro Jaiminho lá. Tudo bem aí? Faz ok pra ele. Sai. Papi, Vitor! Ô, Vitor! Ó. Papi! Vai brincar. Vai lá. Schmidt, viva o Vitor! Vai brincar. Calma, vai. Camila, vem!